Muito bom. Eu gostei muito. Gostei muito. Gostei bacana da... Desculpa. Da ideia, da proposta do escritório de projetos. Muito bacana. Muito legal. Pessoal, o Evandro, ele vai sair daqui a um pouco. Ele tem um compromisso. Então, antes de passar para o professor Newton, vamos aproveitar esse tempinho que a gente tem para fazer perguntas para o Evandro. Perguntas? Tímidos? Aí. Bom dia, pessoal. Sou Covas, trabalho na Petrobras, já tenho 30 anos de empresa e também gosto muito da área de inovação. É uma pergunta até talvez polêmica, tá? Talvez vocês não me entendam a mal, mas aproveitar aqui a fala do nosso amigo Milei aí, que eu percebo que esse espaço aqui é muito grande, até o nome, né? Cidade de Inovação, podia começar como um bairro e aos pouquinhos virar uma cidade, mas a gente tem que ter visão de futuro, lógico. Mas a pergunta é mais o seguinte, você citou aí vários exemplos de inovação de todas as áreas. E me parece, né, eu não participei do início daqui da concepção, que já vem com um foco em área verde. E me parece, não questionando a importância da área verde, que isso pode ser, talvez, um limitador para desenvolvimento de startups e que não sejam especificamente da área verde, que poderiam estar aqui aproveitando esse espaço e pelo menos começando com isso e talvez no futuro começar a dar foco e incentivar mais a área verde, não desde o início. Obrigado. Bom, eu vi alguma coisa disso num dos eventos, o pessoal querer talvez uma vocação para isso, não sei se é exatamente isso, uma vocação para a área verde. Economia verde. Economia verde. Eu concordo com você, tá? Você se limitar em relação a isso, se você vai fazer uma coisa de petróleo, não pode. Não, petróleo não pode, porque não é verde, sei lá o quê, é fóssil, então não pode desenvolver nada. Não sei, aí é discussão de conteúdo, bobaria. Eu acho que não devia limitar, não. Porque você pode ficar muito restrito a determinadas coisas e outras que não tem. Tudo bem que pode ser uma base. Você olha, você tem toda a preocupação com economia verde em qualquer projeto que você for fazer e tal, tem de reduzir, tem de limitar a emissão de carbono, mas não que seja assim, não, todas as empresas que vão entrar têm que ser da economia verde. Não sei, aí a opinião minha, não posso dizer sobre o... Eu vou complementar assim, ó. Se você tem foco nenhum, eu entendo que você faz nada direito. Eu vou trabalhar tudo é muito complicado. Então, eu entendo e tenho certeza, experiência nacional e internacional, que é muito importante ter uma tese para você focar os seus projetos. Então, a tese nossa é a economia verde. Significa que eu posso fazer nada além disso? Não. Tem alguém com um projeto inovador muito interessante na área X. Eu posso abrigar esse projeto. Mas o meu foco principal é a economia verde, que é um foco muito amplo. Meu foco é economia verde. Você está me trazendo um projeto na área de mochilas que interagem com o seu usuário, que se transformam em não sei, um projeto inovador, eu vou te abrigar aqui na cidade de inovação. Mas eu preciso uma tese principal de atuação. Por quê? Porque eu quero ter inovação de ponta. Inovação de ponta só é possível se eu tiver uma tese principal aqui na cidade de inovação. Outras perguntas? Sim. Bom dia. Sobre o escritório que você falou, tem algum exemplo que já existe outros escritórios aqui de Espírito Santo que fazem esse trabalho? Eu conheço ali, pequeno e tal, foi um escritório feito na Tec Vitória.
é pequeno, não tem essa dimensão toda ali, até porque a dimensão do projeto em si da faculdade. Mas a ideia que eu achei muito interessante, com a possibilidade de ser alguma coisa organizada mais com algum recurso mais para fazer isso, ter 2, 3 pessoas ajudando a desenvolver os projetos, aplicando, fazer a conexão com essas coisas todas, fazer as conexões. Acho interessante, mas o exemplo que eu tenho é muito pequeno ainda, mas eu acho que funciona mesmo. Esses escritórios, né, eles, como você falou, juntam pessoas de um interesse só, né, que possam trazer pessoas de fora para desenvolver aquele negócio, é isso, né? Principalmente, talvez, esse negócio de, entre outras coisas, fazer a captação de recursos. Tem editais, o cara para fazer uma startup, para fazer um edital e cumprir aquelas regras todas do projeto é complicado, é difícil acompanhar. Então o escritório que ajudasse a desenvolver e acompanhar os relatórios, etc. e tal, seria uma coisa interessante de apoio às empresas, né? Eu vi várias delas, a Bogai foi uma, ganhou um monte de dinheiro lá a partir do projeto do projeto com a Tec Vitória. Então, eu acho que é principalmente isso. Ter 2 ou 3 pessoas capazes de escrever o projeto, ter conhecimento técnico, eventualmente, e capacidade de desenvolver aquele projeto e acompanhar a burocracia dos relatórios ali, por exemplo, né? Entre outras atividades, né? Entre outras atividades de apoio. Tendo uma patente, né, desse produto, vamos colocar assim, né, facilitaria essa articulação com outras entidades, não é isso? Eventualmente a abertura do que é esse projeto pode ser. Os NITs, por exemplo, da universidade tem esse papel em relação a patentes, por exemplo, né? Essa conexão de um escritório de projeto que faça a conexão com os NITs ajuda a localizar um consultor capaz de apoiar a patente, desenvolver, localizar, estudar a patente. Aí a amplitude do escritório de projeto é tudo, a infraestrutura necessária de conexão para apoiar a pequena empresa a surgir e ganhar corpo, né? O Solimar, você quer perguntar? Agora vem a sobre essa questão dos escritórios, como que você diria para fazer essa captação? Esse escritório, como seria a estruturação? No sentido que hoje eu faço parte, né, do Instituto Federal do Espírito Santo, que é o Campus Nova Venécia, o IFES. Haveria uma possibilidade de criar esse escritório no sentido em parceria faria uma conexão direta com empresários para captar, para trabalhar esse tipo de atividades? Ou como que surgiu essa ideia, como que isso pode propagar no futuro? Como que a gente faria esse engajamento em parceria com as empresas? Ou teria que ter uma demanda direta externa ou interna para a gente começar a planejar esse escritório? Como seria essa estruturação? Que a gente teria de imediato, assim, a parte de extensão dentro do instituto, a gente poderia trabalhar isso com os alunos, né, com bolsas, com o intuito de trazer essa informação à sociedade local. Mas como que seria isso hoje? Como que vocês conseguiram criar esse engajamento? É o seguinte, eu não participei diretamente do escritório de projetos, não. Tem o seguinte, tem 2 ou 3 pessoas ali capazes de escrever projetos, acompanhar, escrever, cumprir a burocracia toda, escrever aquilo tudo, verificar com a empresa. Toda instituição dessa que financia tem uma linguagem própria, tem um interesse, tem uma tese, tem uma maneira de apresentar um projeto. Esse escritório quer conhecer como é que faz isso, como é que apresenta para a Petrobras ali o projeto específico. Tem determinadas variedades. Não, esse projeto não enquadra aqui não, porque não tem a ver com essa tese do projeto do edital que foi lançado. Então tem que ter algumas pessoas que entendam daquilo e que façam essa ponte de ajudar a escrever. É um perfil específico, tem gente do mercado que faz isso, podia ter no escritório de projeto alguma coisa dessa maneira. Aí quando eu não estava falando do escritório de projeto do IFES, eventualmente, né? É o escritório de projetos aqui da Cidade da Inovação. Eu imagino que a Cidade da Inovação é um problema que eu vejo de vez em quando. A pessoa acha assim, não, isso aqui é um puxadinho do IFES. Não, isso é uma instituição que envolve várias outras, né? Não é uma coisa do IFES especialmente, pelo menos eu entendo assim, né? Não pode ser entendido, porque aí fica esquisito se achar que isso aqui é uma instituição do IFES. Aí fica ruim até das conexões com as outras instituições. Para que você possa fazer aqui alguma coisa que atenda todo mundo, até as universidades privadas e
e apoie, né, para fazer as conexões devidas. Mas o início seria uma coisa desse tipo, assim, 2, 3 pessoas capazes de bancadas por alguma bolsa aí, num projeto específico, que possa pagar aquilo e tal, para fazer, desenvolver e escrever projeto. Alô? Cadê ele? O senhor foi presidente do SEBRAE, né? Durante alguns anos. O diretor do SEBRAE. Diretor do SEBRAE. Então o senhor conhece bem aí a realidade das médias e pequenas empresas do Estado do Espírito Santo. Não é isso? Alguma coisa eu conheço. Bastante, né? Foi muito tempo que eu fui. Não sei Mas vem acompanhando, né? Devido a outros projetos, outras situações, também acompanhando. Essas pequenas empresas, elas têm projetos ou processos de inovações dentro delas. Em muitos casos não são formalizados, mas funcionam, né? Durante o período que o senhor foi diretor do SEBRAE, também devido até a sua participação no mercado como cliente, né, visitando essas empresas, a gente vê diversas situações. A minha pergunta é, como que isso pode ser trazido, né, implementado aqui junto com a cidade de inovação? Como a cidade de inovação pode impactar positivamente essas pequenas e médias empresas da região, mas também de outros lugares, né? Isso pode ser ampliado, né? Pode haver uma capilaridade maior. Então, como o senhor vê a cidade da inovação interagindo com essas pequenas e médias empresas que têm muitos projetos de inovação informais ali dentro delas? Bom, alguma coisa eu citei ali no final, né? Você tem aqui eventos. Vem aqui o diretor-geral do Porto Digital da Recife dizer como é que aquilo funcionou. Você pode trazer tecnologia, inteligência artificial, traz um especialista nisso para falar o que está acontecendo na inteligência artificial. Pode ter projeto para dizer o seguinte, olha, como é que funciona o investidor anjo? Funciona dessa maneira que... Aí você trouxe essas informações para cá e divulgar suficientemente, todo mundo vem aqui assistir para ver como é que... E aí aproveita e interage com isso, né? É uma maneira de você ter informações e circular essas informações para a comunidade geral, para as empresas, como é que elas podem fazer. Outra é apoiar efetivamente, trazer gente para cá, fazer um relacionamento com investidores anjos, com instituições, fazer relacionamento, de vez em quando fazer reuniões com fundos de investimento. Traz os fundos de investimento aqui para contar como é que eles fazem, quais são as teses deles, como é que eles aplicam empresas, né? Que tipo de empresa eles estão procurando. Trazer a grande empresa aqui para dentro para contar seus desafios. Nossa, assim, olha, funciona aqui, a ArcelorMittal, meu processo é esse, eu estou com um problema aqui, 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 ali e tal. Se alguém tiver alguma solução para isso, pode vir aqui. Então seria fomentar diversas estratégias para trazer o empresário aqui para dentro. Trazer as hélices a hélice toda aqui para dentro, as partes todas da hélice. Trazer investidores, trazer empresas, trazer startups, trazer todo mundo para cá. Facilitar essa conexão. Facilitar essa conexão, eu imagino isso. Obrigado. Evandro, sobre uma pergunta anterior, um assunto que hoje está em voga, né? De que maneira o conhecimento que você tem dessas startups utilizando a inteligência artificial? Eu penso que para se lançar uma startup, além do planejamento, tem que escrever o projeto, né? Base, né? Elas estão utilizando a inteligência artificial. Quais as maneiras que essas startups podem se utilizar da inteligência artificial para melhorar, para ter um upgrade no desenvolvimento desses projetos? Bom, isso aí é uma coisa técnica específica que tem de ver. Tem muita gente, tem um hype muito grande em relação à inteligência artificial, muita coisa acontecendo, todo mundo acha que é a coisa fantástica do mundo, mas está todo mundo testando aos poucos, né? Aqui dentro eu conheço um projeto que o Banesp está fazendo, por exemplo, para ter... todos os gerentes que envolvem, os gerentes todos do Banesp, por exemplo, têm de consultar um monte de manuais e nada. Eles mesmo têm problemas e dúvidas, como é que resolve um problema específico do cliente, como é que faz aquele negócio. Aí a inteligência artificial está fazendo um projeto lá, vocês viram, o pessoal do professor Alberto está fazendo isso, para fazer essas informações todas. E ele entra como se fosse um chat GPT, pegando informações e cruzando aquela informação. Como é que eu resolvo esse problema aqui assim, aí vem a solução específica e tal. Isso aí é uma maneira de fazer.
Agora, as empresas todas estão usando o ChatGPT direto para fazer tudo, para ajudar a desenvolver um orçamento, para fazer uma proposta comercial, por exemplo. Você pede para fazer uma proposta comercial, ele faz para você. Né? Não sai exatamente igual, mas ela sai 90%. O pessoal de programação está usando muito isso, aumenta muito a possibilidade, a rapidez, a velocidade de desenvolver um programa, fazer um teste de programa. Não pode acreditar em tudo que ele diz, porque às vezes eles são treinados umas coisas malucas pelo mundo lá fora, porque a inteligência artificial é treinada pela internet, e às vezes ele aprendeu no lugar errado alguma coisa e vem e escreve uma bobagem, né? Mas acelera muito o processo de desenvolvimento. O pessoal que mexe com codificação, por exemplo, diz, olha, eu digo que eu quero o meu programa, ele escreve o programa inteirinho para mim. Só tem de conferir para ver se está certo. Então, a utilização, todo mundo está testando esse negócio e pode usar. Agora, mais sofisticadas, por exemplo, o pessoal está fazendo, os bancos fazendo atendimento para o público, usando inteligência artificial, aquele negócio que você entra e fica, digite 1, digite 2, digite 3, digite N, volta, aí ninguém consegue falar com ninguém. Então, a inteligência artificial consegue estar fazendo uma coisa mais inteligente hoje em dia, até para conseguir responder. Às vezes você não sabe nem se está falando com gente ou com robô, né? Mas tá avançando nessa discussão com o cliente aí. Tá? Mas dá para fazer uma pequena empresa, dá para usar para algumas coisas, até fazer uma proposta. É só um comentário, Gadelha, a respeito da sua pergunta, né? Existe no Espírito Santo uma startup chamada Metacode, que ela é coincidentemente incubada lá no Espaço Empreendedor, que ela desenvolveu soluções de ciência de dados, Big Data e Machine Learning. E é ela que cuida de todo o processo hoje do Hospital Albert Einstein em São Paulo. Só para você ter uma ideia de como que essa coisa está chegando e as políticas que o Hospital Albert Einstein usa de cuidado com o paciente, no sentido de dar o empoderamento ao paciente, é desenvolvida por uma startup de 4 jovens, ex-alunos da universidade, com toda essa sofisticação que eu mencionei aqui, tá certo? Então, tem uma outra empresa que dá ainda informação, aí essa está muito recente, que está desenvolvendo as soluções com a Faculdade de Medicina e o Hospital das Clínicas da USP para acompanhamento de transtornos mentais, com tecnologias muito sofisticadas de inteligência artificial, principalmente Big Data, Machine Learning e Internet das Coisas. Vai fazer uma foto? Vamos fazer uma foto? Vamos fazer uma foto. Foto. Vamos tirar mais foto aqui? Mais dois? Bom dia a todos. Só para contribuir um pouquinho com o debate, o senhor falou que esteve, né, na discussão do plano ES500, né? E eu fui tentar um pouquinho mais sobre o que foi discutido e tentar enxergar uma aderência com a cidade da inovação, né? E principalmente com a nossa tese central, que é a economia verde. E eu queria puxar um pouquinho mais para esse assunto, porque são algumas questões prioritárias que estão aqui no site, dentre elas as mudanças climáticas, questão da energia renovável ligada a petróleo e gás, né? A economia do mar, que eu achei muito interessante também, segurança hídrica, agropecuária sustentável, dentre outras, que tem essa aderência. Aí eu queria explorar um pouquinho nessa fala, assim, enxergando esse planejamento estratégico, né, para o Espírito Santo, o ES500, e sabendo dessa tese central, o senhor consegue fazer algum link do que ouviu nesse evento e o que a gente poderia explorar com essa visão de futuro mesmo, porque é o que eu sempre falo, às vezes a gente está pensando na concepção, mas não pode ser com o olhar de hoje, acho que tem que ser o nosso maior desafio, é o olhar do futuro, né? E aí, fazendo o link com a própria questão da inteligência artificial, a gente teve recentemente um evento em Austin, nos Estados Unidos, onde foi apresentado o que havia de uma concepção mais inovadora, né, para os próximos anos. E, claro, a inteligência artificial está em tudo praticamente. Os biosensores, né? O relatório tem mais de 500 páginas. Então, era mais
mais para puxar mais um pouquinho assim do que foi falado nesse evento, se consegue fazer algum link com essas questões ambientais, se for possível. Olha, o evento foi muito restrito, quer dizer, o S500 é um planejamento do Estado, então de tudo, né? Planejamento de todas as áreas e tal. E especificamente a discussão sobre tecnologia, como é que o capítulo de tecnologia vai ser tratado nesse ambiente, né? E até a discussão foi a discussão inicial sobre o assunto, né? Algumas teses que saíram lá foi a história da vocação, né? Então a vocação do Estado é logística, as que deve concentrar para isso. Foi a discussão que aconteceu, foi apresentado. Outra tese foi o seguinte: não adianta a gente ficar discutindo inteligência artificial, que a inteligência artificial quem tá fazendo já fez. Agora tem que discutir a coisa dos próximos 10 anos, para a gente poder ficar à frente. Eu acho que é ambicioso demais pensar isso, né? É muito difícil discutir o futuro, né? É muito difícil discutir o futuro. 2 anos atrás, a gente não sabia que a inteligência artificial ia ser esse boom que está agora, depois do ChatGPT. Foi um negócio que deu um pico, a gente falava era em metaverso e tal. Quem está falando de metaverso? Vai desaparecer a história do metaverso. Por enquanto, só fala de inteligência artificial, né? Então, é muito difícil. Então, por isso que eu acho que a gente tem que fazer uma base forte, tecnológica, deixar os grupos aflorarem e sair com alguma coisa. Agora, como você falou, tem várias teses interessantes. Economia do mar, negócio interessante, está sendo discutido muito, tem muita coisa aí, né? Desde pesca, a usina nuclear na beira do mar, tem de tudo essa abrangência, né? Aí, como é que se faz aqui? Você pode ficar difundindo essas coisas, discussões, né, de projetos, utilização de inteligência artificial para previsão das mudanças climáticas e tal. Vamos fazer um projeto para isso e tal. Eu não sei se isso aqui enche a cidade da inovação com essa discussão, né? Eu acho também que alguém que faça um projeto, uma startup específica de algum setor, esse desenvolve tecnologia, desenvolve gente capacitada para fazer outros projetos de outras áreas depois, né? Eu já vi gente que desenvolver um projeto aqui, daqui a pouco ele tem uma competência específica, ele abre empresa de outra coisa completamente diferente. Então, essa polinização cruzada de conhecimento, eu acho que é uma coisa que deve ser trabalhada, né? Pode ser incentivada a discussão de economia verde e tal, tentar atrair empresas nessa área, tentar trazer tecnologia nessa área, eventos nessa área, é fundamental. Acho que é como base aqui da Cidade da Inovação, pode ser uma coisa importante. Agora, essa conexão feita, vai depender disso. O governo do Estado tem uma tendência de você planejar o futuro a partir do passado, né? Então tem essa discussão, o futuro não vai ser uma projeção do passado, vai ser outra coisa. Então tem que ser tentativa de identificar o que vai ser o mundo em 2035 e o que nós temos de fazer para chegar lá, né? É diferente de você tentar projetar como se fosse alguma coisa do passado. Mas é muito difícil fazer isso. O que vai ser daqui a 10 anos a tecnologia? Sei lá. Uma curva exponencial, na nossa cabeça não funciona uma curva exponencial, muito difícil. Tem uma previsão do que vai se passar numa curva exponencial daqui a 10 anos, né? Então, o importante é você trabalhar esses conceitos que já existem, trazer a economia verde, trazer a inteligência artificial aí dentro e deixar a coisa surgir, trazer a coisa mais de ponta que existir para cá, para dentro, trazer gente de fora para falar sobre isso e incentivar as cabeças e tal a fazer os seus projetos, né? Mas não tem uma conexão direta, vai ter que ser trabalhada com isso. Está muito precário ainda. Uma coisa que eu discuti muito com o pessoal lá é o seguinte: olha, não dá para fazer, pega os capítulos, quais são os capítulos do ES500? Tem que discutir agricultura, independente de tecnologia, tem que discutir agricultura, tem que discutir recursos humanos, tem que discutir sei lá o que, tal. E tem um capítulo sobre inovação e tecnologia. Olha, a coisa não pode ser, né? As funções não são homogêneas nem lineares, né? Então, tem função que não é homogênea e tem coisa que não é linear e exponencial. Você discutir tecnologia com o mesmo tempo que você dedica a outras coisas é muito complicado. Tecnologia, inovação tem que ser alguma coisa que tem um destaque por causa dessa velocidade que as coisas acontecem, que modificam todos os setores. Então, dá uma atenção especial para isso. Mas não me parece que as cabeças estejam com sinalizados com essa informação ainda não. Tem que ser trabalhado mais. Só queria fazer uma contribuição nesse tema de inteligência artificial, em especial para novas empresas. Existem dois caminhos, né? O caminho do desenvolvimento de novos programas, novos sistemas utilizando inteligência artificial, que é o mais complexo, né? Que as empresas geralmente fazem para colocar de forma personalizada. Então, por exemplo, o Banestes, né, que foi feita uma startup que saiu lá da UFES, né, o professor Alberto de Souza capitaneando,
e tem o caminho do uso das tecnologias que já existem, né? Então, por exemplo, hoje no ChatGPT é possível você carregar arquivos, documentações da empresa e você lançar num chamado GPT e qualquer pessoa acessar, tá? Isso é inclusive uma tecnologia, uma atualização que foi feita semana passada, né? Aqui no IFES, por exemplo, a gente pode carregar o manual do servidor, né? Jogar no GPT e em vez de você pesquisar no manual do servidor, você consegue acessar o chatbot e ele te responder como fazer uma solicitação de licença, capacitação, esse tipo de coisa, tá? Então eu vejo assim que hoje nós temos muitas tecnologias, muitos recursos de inteligência artificial que são acessíveis, são gratuitos, né? Ou então aqueles freemiums, né? Que são gratuitos por um tempo, mas que a gente pode utilizar com bastante efetividade, né? Não necessariamente precisaríamos de contratar uma empresa de programação para fazer um sistema de grande porte, né? Hoje a gente consegue gerar eficiência e gerar inovação utilizando as ferramentas que nós temos disponíveis, digamos assim. Eu entendo, tem muita coisa facilitada hoje no desenvolvimento. Agora, uma tese importante na discussão é o seguinte: a vocação, quer dizer, o que a gente deve preocupar? Uma coisa é usar a tecnologia, outra coisa é desenvolver tecnologia, né? Desenvolver tecnologia é um negócio fundamental para fazer. Nem sempre você vai conseguir fazer, então você tem de usar também e tudo bem. Para aumento de produtividade, usar é importante. Mas a gente tem que ter uma coisa básica de desenvolver tecnologia, desenvolver coisas novas, porque as empresas que desenvolvem a coisa nova é que são as grandes dominantes do mercado aí, grande possibilidade, é onde se ganha dinheiro, onde desemprega mais gente. Então, basta ver as maiores empresas de valor do mundo, das 10 maiores, acho que 9 são de tecnologia, né? Então, mas essa lógica, você vê muita discussão do pessoal, tecnologia, muita gente falando de usar a tecnologia. É importante, mas tem de ter muita força e desenvolver tecnologia, e para isso a academia é fundamental. Ok, vamos.